Olá, tudo bem? Então vamos instalar aqui o Tailwind CSS que a cada vez, ou cada ano que passa, cada tempo que passa, ele vem se tornando cada vez mais popular, tá, no mercado, inclusive até por conta do próprio Laravel também ter adotado ele. Eu acho que é bem interessante você, se não conhecia, conhecer ele, adotar. Só tem um disclaimer, que ele nesse caso ele vai te requerer um pouco mais de conhecimento do CSS do que normalmente você precisaria, por exemplo, para usar o Bootstrap. O Tailwind CSS, ele já é um framework CSS com escrita mais baixo nível, do quesito mais utilitário do que num quesito componentizável. Tá? Você pode usar, claro, o Tailwind componentizado, organizar ali o que for repeteco em pequenos trechos que podem vir a ser componentes de estilização, tá? Mas nesse caso, por padrão, o Tailwind ele vai agir mais diretamente na aplicação do estilo do que na aplicação de algo mais de componente. Tá? Estou repetindo um pouco, mas é nesse nível. No caso, pense assim, o Tailwind, quando você vê esse card aqui, você vai ter que se preocupar com o card, tanto a parte de tamanhos, tá? Quanto a questão de bordas, de background, de organização de texto, de organização da imagem. Então você vai ter um CSS bem maior, né? Uma escrita bem mais verborrágica, e aí você vai lidar diretamente com a utilidade que você quer aplicar, dado o estilo que você quer, e isso é resolvido por aquela classe, tá? No caso do Bootstrap, por exemplo, você provavelmente já poderia ter uma classe que já daria essa cara de card para essa div. Uma organização interna por uma classe que já daria todo esse cenário desse card. Tá? No caso do Tailwind, não. Você vai ter que ir compondo ponto a ponto. Tá? Por isso que eu falei para você que é importante que você tenha conhecimentos um pouco mais, vamos dizer, aprofundados do CSS em relação ao que você precisaria para usar um Bootstrap. Tá? Ele suporta vários frameworks, inclusive o Symfony é um deles. E aí nós vamos fazer essa instalação aqui, tá, dentro do projeto. Eu vou abrir aqui no caso, pegar o PHP Storm. Deixa eu pegar o meu terminal aqui, ele só estava minimizado. Tá? E aí vamos lá aos primeiros passos para a gente configurar. Como a gente já tem um Core Bundle e o que é necessário, a gente vai instalar aqui em desenvolvimento o Tailwind CSS, o Post CSS, o Post CSS-Loader e o Auto Prefixer, que são todas dependências do próprio Tailwind. Tá bom? Eu espero não ter escrito nada errado. Então vamos aguardar a instalação aqui. Esses pacotes não pesam muito, eles são bem rápidos para ser instalados. Então instalamos aqui o que é necessário para o Tailwind. Tá? Qualquer coisa você dá uma pausa aí, lê o nome dos pacotes, digita certinho. E aqui vamos fazer um npx tailwind css init-p. Então nós vamos iniciar o arquivo de configuração do Tailwind. A gente vai abrir ele para entender. -p para a gente já trazer essa configuração junto com o post CSS. Tá bom? Então, vamos executar aqui, tá? Já criou para a gente aqui os arquivos de configuração. E aí, o próximo passo, nesse caso, a gente vira aqui no nosso webpack config.js. Tá bom? Deixa eu ver onde é que eu coloco isso. Na verdade, pode até ter comentado aqui nesse arquivo, né? Preciso fazer o enable post CSS loader. Acho que não tem comentado aqui não, mas eu posso colocar ali abaixo. Posso colocar aqui depois dessa... Aqui, ó. Onde a gente tem comentado aqui do SAS. Ó. Onde eu tenho comentado do SAS, eu vou dar um Enter aqui. Eu vou colocar aqui enable post CSS loader. E a gente vai colocar aqui o ponto enable post CSS loader, tá? Então a gente já instalou ali junto com o Tailwind e é isso que a gente precisa, tá bom? Um próximo passo aqui é a gente vir no Tailwind config.js e aqui na parte do content a gente vai indicar aonde ele tem que ler
para que ele possa compor um build do Tailwind, das classes CSS mapeadas do Tailwind, depois transpiladas para CSS puro, focadas no que eu estou utilizando. Então, nós vamos colocar aqui dois caminhos, que é onde ele vai encontrar e ler esses arquivos e ler essas classes que a gente utilizar, tá? Para fazer o purge, que a gente chama de purge, né? O processo de entregar um build só com o que eu necessito. Nesse caso aqui, o que é mapeado vai ser assets, barra, qualquer arquivo, qualquer pasta, barra, ponto, qualquer arquivo JS, tá? E o outro vai ser a nossa pasta de template. Então, ponto barra, templates, qualquer arquivo, qualquer pasta, aí asterisco, ponto, e a extensão dos nossos templates twig, tá? .html, .twig. Então, não esqueça desse padrão. Se você estiver usando só .twig, aí nesse caso, você deixa só .twig, tá? Ou se você quiser mapear também, tá bom? Você pode fazer aí essa adição sem nenhum problema, tá? Então, é o que a gente precisa. Esses dois arquivos, no caso aqui é templates, tá no plural aqui, né? Templates, tá bom? E aí é o que a gente precisa por hora. A gente não vai expandir nada mais do que isso, tá? Não vamos falar sobre plugins nem temas, tá? Mas eu pretendo trazer algo focado no Tailwind em breve lá na plataforma, então fique ligado aí. Se você estiver na plataforma, tá aqui na nossa assinatura, tá bom? É o que a gente precisa aqui para essa configuração. Agora vamos importar / utilizar as três camadas do Tailwind que vem para que a gente possa usar as classes CSS, os utilitários e assim por diante. A gente vai fazer isso no nosso app.css que a gente já abriu anteriormente. Então aqui eu posso apagar tudo, eu vou usar aqui, ó, @tailwind. Nós vamos ter aqui o Tailwind Base, nós vamos ter o Tailwind Components, nós vamos ter o Tailwind na parte de utilidades, tá? Então vão ser essas três partes necessárias para que a gente monte o build base do Tailwind CSS. Então tudo isso aqui vai virar CSS puro após o build, tá? Só que aí no caso, como a gente tem a questão do purge ali no Tailwind config, nós vamos ter classes focadas nesse build em relação ao que a gente está utilizando, tá? Mas tudo vai vir com base nesses três arquivos, tá bom? Então é isso, a gente pode fazer o nosso build. Nesse caso aqui é até interessante a gente rodar o dev server, tá? Beleza, ele fez o build pra gente. Posso minimizar aqui. Vamos aqui no nosso browser, atualizar. Deixa eu ver por que caiu aqui nosso... Só fazer aqui, ó, Symfony server status. Não lembro de ter matado o built-in server, não. Mas deixa eu iniciar ele novamente aqui como um daemon. -- no TLS. Tá? Deixa eu deixar também... Eu não sei se está dando conflito, mas não deveria. Vou rodar o dev server aqui, deixar ele rodando novamente. Vamos voltar aqui para o browser já. A gente vai receber a notificação, né? Tá? Beleza, agora sim. Você percebeu que mudou os estilos aqui, né? Por conta justamente do Tailwind. Então, se a gente quiser, por exemplo, utilizar... Só me fechar tudo aqui. Por exemplo, aqui... Vamos colocar aqui uma div com max width de 7 extra large, um MX alto, e um BG. Na verdade, eu vou botar o BG aqui no... Só recortar aqui esse bloco, colocar aqui dentro dessa div. Tá? Posso colocar aqui um BG Gray 200, tá? Um ponto legal é que o Tailwind ele tem várias tonalidades de cores. Claro que são alguns presets de cores, mas em várias tonalidades. Tá? Normalmente começando ali dos 50 indo no máximo 900. E aí cada casa 100, tirando 50 em relação ao primeiro 100, né?
mas a partir daí você vai ter tonalidades a cada 100. Então 100, 200, 300, tá bom? E aí cada vez mais ficando mais forte a cor com a adição do preto, né? Tá? E aí você vai ter diversas outros utilitários. Ó, pegou certinho pra gente o Gray, né? O Gray 200 para trabalhar, tá? Porque se eu vier aqui no nosso index, você vai compondo, tá? Do que você precisar desenvolver. Deixa eu tirar esse estilo daqui. Vou colocar aqui W full. É um IDF 100%. Tá. É porque tá com um zoom aqui. Mas ele tá centralizado certinho assim, ó. Tá bom? Aí nesse caso é você explorando cada vez mais, tá? A questão do Tailwind. Eu trouxe aqui mais ele para apresentar, para você ir se aprofundando, tá bom? E aí aqui a gente pode, por exemplo, fazer uma div com wfull também. Eu posso colocar aqui um H2. Tirar essa âncorar aqui. No H2 a gente pode colocar, por exemplo, um text to Excel, um font bold, um MB de margem bottom de 5, tá? Lembrando que, ó, se eu posicionar o mouse aqui em cima, esse MB-5 vai ser aplicado no margem bottom de 1.25 rem, tá? Que em pixels seriam 20 pixels, tá bom? Então, se você tiver no VS Code, você também tem um plugin do Tailwind para ele, e aqui no caso do PHP Storm também já tem esse suporte, aí você consegue debugar para ver exatamente o que é aplicado quando você usa as classes, tá? Posicionando o mouse em cima, tá bom? Então você consegue ver e entender o que é aplicado, tá? Eu posso colocar aqui o nosso, só para a gente concluir, deixa eu colocar aqui ó, um border traço B de border bottom, um border gray 400, acho que é isso. Aqui eu posso colocar a nossa âncora. A âncora ela não vem, se eu atualizar aqui, ó, ela não vem formatada. Na verdade coloquei ali, só olhar aqui. Verdade, porque eu não estou fazendo um loop dentro de uma div. Deixa eu só recortar aqui, ó, o H2 e a âncora. Colocar a div, dar um tab, vou colar aqui. E vou pegar esse border e o border gray que vou colocar nessa div que eu vou fazer o loop, tá? Aí no caso da âncora, a gente, só minimizar esse menu lateral aqui, a gente que vai formatar, tá? Porque ela pegou um reset. Então você pode colocar, por exemplo, um font bold, um text blue. O que mais se encaixa, aqui é legal também porque você tem um pequeno autocomplete. Acho que o que mais se encaixa aqui no link é o 600. No hover, então a gente tem esses pseudo classes aqui, né? Você pode usar dessa forma. Então no hover eu posso colocar um underline, que vai ter aquele text, só me relembrar aqui, ó, text decoration line, underline, tá? Ou text decoration simplesmente, né? Normalmente a gente usa só text decoration. E aí é isso, tá? É só para você dar uma olhada como é a estilização por parte do Tailwind, tá bom? Nessas postagens aqui eu posso colocar também uma classe, eu posso colocar um MB10, um text 4 Excel, um border B e um border gray 400, tá? Eu posso colocar uma margem no eixo Y, que vai ser margem top e margem bottom, tá? Ó. Margem top e margem bottom de 2.5 rem, ou 40 pixels, se você fizer o cálculo de conversão, tá bom? Posso fazer aqui também
Tem recente duas vezes. Ah, porque tá no H1 ali, né? Posso colocar aqui um padding bottom de 2, ou traço 2. Tá bom? Então, eu espero que esse ponto aqui do Tailwind e o uso dele dentro do Symfony tenha sido enriquecedor para você, tá bom? E é isso. Vamos às conclusões aqui. E falar, claro, antes nessas conclusões eu vou falar um pouco daquela parte do UX só para você entender, mas o que eu queria mostrar aqui nesses primeiros passos com Symfony é esses pontos aqui, tá? E espero que eu tenha contribuído e te trazido também uma curiosidade em relação ao Symfony, tá? Deixa eu só fazer aqui um pad no eixo Y de 2 e um MB 10 aqui em cada uma dessas divs da postagem. Tá bom? Eu acho que eu não coloquei, eu posso colocar também um block aqui. Aí a gente vai ter o padding bottom. PB aqui, tá? Então é isso, tá bom? Então vamos lá, as conclusões. Até mais.